Regina, após muitos anos de um relacionamento abusivo, enfrentando ameaças do João, agressões, violência física, violência psicológica, o gaslighting, né, que é a manipulação para o controle, resolve por fim o relacionamento e pede as medidas protetivas para afastamento do agressor do lar, proibição de contato e de aproximação. Meses depois de deferidas as medidas protetivas, o agressor pede então a revogação e o juiz impõe a Regina, que é a vítima, que trouxesse novos fatos ao processo, um boletim de ocorrência recente, uma nova ameaça, ou a medida protetiva cairia. Isso inverte o ônus da prova e revitimiza a mulher. Exige que a mulher se exponha a novas violências para merecer a proteção. Quantas vezes a gente escuta que sem um boletim de ocorrência não há medida protetiva, que é injusto manter a proteção por um prazo indeterminado. Hoje eu vou mostrar para você por que isso é errado à luz da Lei Maria da Penha, da própria jurisprudência de direitos humanos, do Superior Tribunal de Justiça e da perspectiva de gênero, que coloca a vítima e a integridade dessa vítima, dessa família, da mulher, no centro da decisão. Exigir da mulher novos fatos a obriga a reencenar a violência. Isso naturaliza o ciclo e culpabiliza ainda mais a vítima. A Lei Maria da Penha, ela reconhece a assimetria de poder na violência doméstica. A leitura com perspectiva de gênero, então, impede o judiciário de devolver a mulher ao lugar de risco. Meu nome é Marina, eu sou advogada com perspectiva de gênero e hoje eu vou te explicar o porquê as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, elas não podem jamais ser mantidas por um prazo determinado e também não podem exigir que a vítima apresente fatos novos para continuar a se sentir protegida. A gente sabe que as medidas protetivas não são suficientes em muitos casos, mas que previnem o escalonamento da violência, o próprio feminicídio. Se você é mulher, está numa situação de risco, este vídeo pode salvar vidas, pode te ajudar, pode ajudar uma outra mulher, portanto, o compartilhe. O Superior Tribunal de Justiça concordou com o Ministério Público nesse caso e afastou a exigência de que a vítima apresente novos fatos. Por quê? Primeiro, porque as medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória, ou seja, visam a prevenção de novas violências. Não exigem boletim de ocorrência, ação penal em vigor, ação civil. O prazo das medidas protetivas é essencialmente indeterminado, se vincula à persistência do risco, não à obrigatoriedade de uma revisão periódica por calendário e por relógio. O ônus da prova correto é que não cabe à vítima provar um fato novo para manter a proteção, cabe ao agressor demonstrar que o risco cessou. Então o ônus da prova é dele. Então essa história de que sem BO a medida cai não é verdade. Arquivar o inquérito então extingue a medida protetiva também não é verdade. Não necessariamente, as esferas são independentes e o risco pode persistir independente de inquérito ou não. O juiz pode rever? Até sim, o juiz pode reverter, mas não por um relógio, apenas quando houver indícios concretos de que o risco se esvaiu, acabou, esvaziou. A revogação sempre deverá ocorrer mediante contraditório e oitiva prévia da vítima. A mulher deve ser comunicada anteriormente, conforme artigo 21 da Lei Maria da Penha. Então a medida protetiva ela não é uma punição, é uma tutela inibitória, ela visa a prevenção. Não é verdade que sem processo penal a medida protetiva será revogada. Há uma independência das esferas. Não é verdade que o juiz precisa revisar sempre, tá? O juiz ele deve revisar apenas quando houver o esvaziamento do risco. E aí sim ele pode pedir, ele pode entender que seria o caso de revogar as medidas protetivas. O ônus da prova é do agressor, do possível agressor. No caso que motivou o debate, a vítima ela seguia ali temerosa por ameaças indiretas, inclusive por intermediários. Isso já basta para a manutenção das medidas. Não se espera a próxima agressão para só, então, aceitar a proteção. Por quê? Porque a natureza é preventiva, tá? Peça a medida protetiva por meio de um delegado, por meio de um advogado com perspectiva de gênero, por meio do Ministério Público, por meio do Judiciário. Não há necessidade de boletim de ocorrência. Descreva o contexto histórico, o padrão de controle, o ciúme coercitivo, a perseguição digital, se existem armas, o acesso a chaves, senhas, se há crianças envolvidas. Terceiro, guarde evidências possíveis, prints, áudios, relatos de vizinhos, lembrando que não há necessidade de uma prova cabal para a concessão de medidas protetivas e lembre-se também da rede de apoio. O 190 é para uma emergência, o 180 é a Central de Atendimento à Mulher, há defensorias, o Ministério Público, os próprios advogados com perspectiva de gênero e os centros de referências.
Se exigirem a você um fato novo, solicite a fundamentação por escrito e aponte a jurisprudência, porque as medidas protetivas são de natureza de tutela inibitória. Cite o RESP 2.199.138 de Minas Gerais e a própria jurisprudência do STJ, consolidada por meio do tema 1.249. A medida protetiva, ela não é um papel, ela é um escudo. Enquanto persistir o risco, a proteção permanece. Se esse conteúdo te ajudou, curte, compartilha e comenta aqui as suas dúvidas que eu irei esclarecê-las. Se você está em situação de risco agora, priorize a sua segurança e acione a rede. A sua vida vale mais do que qualquer burocracia. Eu sou Marina, advogada com perspectiva de gênero, e a gente se vê no próximo vídeo.